Será que esse relacionamento vai dar certo? Essa é uma outra pergunta que, por incrível que pareça, né, a maior parte das pessoas que procuram uma consulta de oráculo tem para fazer. Conheci uma pessoa, tô saindo com uma pessoa, alguém do passado voltou e eu quero saber se vai dar certo, né? Isso geralmente direcionado para relacionamento afetivo, amoroso, etc e tal, tá? Tem uma das coisas que eu preciso falar para você e que eu sempre digo para os meus alunos, né, que você tem que tentar entender qual é a cabeça do teu cliente, né, e inclusive ajudar ele a saber qual é a pergunta importante para satisfazer aquela necessidade de questionamento que ele está trazendo para você. Porque tem muitas pessoas que nem sabem o que perguntar. Às vezes a pessoa chega para você e fala, olha, eu não vou fazer pergunta, vai falando o que vai mostrando aí, né? Tudo bem, você pode fazer isso sem nenhum problema, porque vai se apresentar ali as questões mais pertinentes, dependendo da tiragem que está fazendo, ou de repente, como você conduz a tua consulta, sem problema algum, né? Mas aí a gente já percebe que a pessoa não tem um foco, que ela não está conseguindo chegar às dificuldades dela, ou às vezes até ela está te testando para ver se você vai falar daquele assunto que para ela está quase matando ela por dentro, tá? Então vai variar muito, né, quem é o teu cliente e o tipo de consulta ou atendimento que você presta, né, o trabalho que você entrega para essa pessoa, tá? E quando a gente tem essa habilidade de entender qual é a dificuldade, né, do nosso cliente, a gente ajuda os nossos clientes a formatarem as perguntas, para que eles tenham uma boa experiência durante a tua consulta, para que eles saiam com aquela sensação de que estão satisfeitos, que estão saciados daqueles questionamentos que ela veio fazer. Tem uma série de pessoas que vêm fazer perguntas e não é nada daquilo que ela quer saber, porque ela nem sabe o que ela está sentindo, ela nem sabe qual pergunta fazer, tá? Uma dica que eu deixo aqui para vocês é que sempre que vocês forem fazer algum tipo de consulta, independente do formato que for, o tempo que for, é preparar o cliente de vocês para que eles anotem as perguntas mais pertinentes, os setores que não pode deixar de ser questionados, aquilo que é mais importante, para ele entender também que você é um profissional, né? Que você não tá ali para matar a curiosidade dele, né? Você não é num circo, né, de variedades, né? Que a pessoa vem ali por curiosidade, para matar a curiosidade dela, ver o que você vai falar e não vai levar ali em consideração o teu aconselhamento. É óbvio que tudo isso depende da outra pessoa e você não tem nada a ver com isso. Mas é importante você orientar, né, o teu cliente para que ele aproveite o máximo a tua consulta, né? Então fala para ele, anota as perguntas que são mais importantes, setores, lembrando que muitas vezes ao você dar uma resposta surgem mais perguntas para que ele venha para a consulta preparado e que ele não chegue ali, às vezes ele te contrata por 1 hora, 1 hora e meia, ele fala de curiosidades, ele vai por caminhos e deixa para o final as perguntas mais importantes, ou ele vai embora sem as respostas, com aquilo no inconsciente, né? Aqueles questionamentos perturbando ele só porque ele não soube fazer as perguntas ou se colocar. Aí você pode falar assim, mas esse é problema da pessoa, eu tô ali, se ela perguntar, perguntou, se ela não perguntar, é um problema dela. Tudo bem, tá? Mas quanto mais você conseguir atingir o que a pessoa necessita, né? Ajustar as perguntas, ajudar ela a perguntar pelo aquilo que realmente interessa para ela, ela vai sair da tua consulta mais confiante, ela vai sair da tua consulta com vontade, né, de te indicar para outras pessoas, ela sente uma satisfação, porque lá no fundo aquelas dores, aquelas dificuldades, aquela falta de visão, de alguma forma você trouxe clareza, trouxe solução, trouxe um novo olhar para aquela situação, tá? Então vamos lá, a questão é, eu quero saber se vai dar certo. Então tente perguntar para o seu cliente, porque tem muitos oraculistas, né, que acham que a gente tem que saber tudo, inclusive a pergunta que a pessoa vai fazer. Não é assim que funciona e não precisa ser assim. Lembra, baixa a tua vaidade, a tua arrogância, a tua prepotência. Você tá ali para interpretar cartas, você não tá ali para dar o RG da pessoa, o CPF, o endereço, todas as intenções. Gente, presta atenção. Nem meteorologia, que são aparelhos, né, super avançados, que tem tecnologia, né, nem na medicina, tudo né, exato. Tem variações, tem defeito, tem problema, tem interpretações também, né?
E a gente está fadado a errar, a acertar uma certa porcentagem, tá? É direcionar de uma certa forma. Então, quando a gente tira esse peso da consciência, né? Dessa coisa de querer acertar, informa para o nosso cliente. Eu não sou vidente, eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, né? Eu não sou advogada, eu não sou contador, eu não sou uma série de outras especialidades que a gente vê por aí. A gente vai fazer o quê? Interpretação das cartas, né? A gente consegue, né, dentro da humildade, conversar, dialogar com o nosso cliente para entender qual é literalmente a necessidade dele, o que ele está querendo realmente saber e perguntar, né? E nessa questão, né, a princípio, né, quando a pessoa pergunta, será que vai dar certo, né? Você tem que perguntar para a pessoa, não tenha medo de perguntar. Você pode perguntar, né? O que é dar certo para você? E muitas vezes a pessoa nem sabe o que é dar certo para ela, né? Tem pessoas que dá certo é casar e viver casado durante 50 anos. Independente de ser feliz, se não é, se é satisfeito, se é realizado ou não. É o tempo que diz se vai dar certo. Mas presta atenção. Tem uma pessoa que está casada há 35 anos, né? 30 anos ela fala que foi ótimo casamento, com os filhos, etc e tal. Nos últimos 5 anos que a coisa começou a ficar difícil, complicada, etc e tal. E ela fala, não deu certo. Como que não deu certo, gente? Pelo amor dos deuses, né? Então, fazer o cliente enxergar, né? O que é dar certo para você? Muita gente, o dar certo, ela só quer saber se a pessoa vai ligar para ela no final de semana para sair, né? Eu já tive ligação de cliente que a pessoa ligou para mim e ela falou, olha, eu preciso saber se fulano vai vir dormir comigo hoje. Era só o que ela queria saber, né? Ela chegou a um questionamento de relacionamento, Parani, Paraná, ela despejou um monte de dores de relacionamento, de sofrimento, de dor, mas a pergunta que ela queria saber não era como resolver. Por que ela atraía aqueles relacionamentos de dificuldade? Ela não queria saber como parar de atrair aqueles relacionamentos. A única coisa que ela queria saber é se o fulano ia na casa dela, né, para dormir com ela aquele dia. Então aí você já percebe, né, o que é dar certo para aquela pessoa, né? Então lembrem, gente, o dar certo é um caminho. O dar certo é todo dia, né? E mesmo na dificuldade, nas controvérsias, nas diferenças, é ter a vontade de achar ali um contraponto, né, para poder manter ou não o relacionamento. E tem coisas que às vezes não dá, né, que são contrapontos muito, né, opostos, às vezes dificuldade, sofrimento, diálogos que não chegam a lugar nenhum, etc e tal, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda têm uma ilusão do príncipe encantado que vai chegar no cavalo branco, né? A princesa presa na torre, etc e tal. E uma expectativa mentirosa, e uma expectativa extremamente fantasiosa de ilusão e muito acima de que relacionamento é assim, é assado, que a pessoa tem que ser assim, tem que ser assado, né? E às vezes o lance do dar certo não é o relacionamento no sentido sentimento, mas na forma com que se relaciona. Por incrível que pareça, a maior parte dos relacionamentos, pelo menos que eu atendo, 90%, o problema não é o sentimento, o problema é a forma com que essas pessoas se relacionam. Com a amizade, a coisa vai bem, mas quando moram debaixo do mesmo teto, é que nem dois fios desencapados, né? E aí, o que precisa de uma terapia, né? No caso, uma terapia de casal, né? Passar por um terapeuta de casal, onde vai tentar ajustar, achar e harmonizar essas diferenças, a comunicação, o diálogo, enfim, coisas que fazem amadurecer tanto de um lado como do outro. Às vezes é um parceiro que gosta, que ama do outro, mas é muito ciumento. Os ciúmes mata qualquer relacionamento, né? É um parceiro e o outro que gosta muito do outro, mas um é muito bagunceiro, o outro chega no horário, não cumpre o que prometeu, enfim, e não tem a ver com o sentimento, mas tem a ver com a forma com que eles se relacionam. E lembrando, né, que essa forma que a gente vai se relacionar com o mundo e com as pessoas depende de uma série de fatores, né? Começando, né, pela programação familiar. O que você aprendeu dentro da tua casa do que é relacionamento, né? Tem uma série de pessoas que pensam que é amor ou que é tesão, né? E na verdade é estresse. Quando a pessoa gosta,
Quando a pessoa é facinho, dá atenção, né? Aquela pessoa fala, nossa, fulano ou fulana, ela é tão legal, ela é tão bacana, é bonito, bonita, nossa, tem uma condição econômica bacana, legal, gosta de mim, vem me visitar, é bonzinho, é boazinha, mas falta alguma coisa. Aí quando você vai ver o histórico dela, né? Ela vem de uma família onde amor e estresse andam junto. Então o combustível do relacionamento é o estresse. Se a pessoa brigar, se a pessoa tiver ciúmes, se a pessoa morar em outra cidade, se a pessoa já tiver outros relacionamentos, né? Se a pessoa tiver algum tipo de dependência ou está preso, né, em algum lugar, ela vai lutar. Ela vai se colocar ali na linha de frente, ela vai fazer com tudo. E muitas vezes, até quando a pessoa tem outro relacionamento, né? É a dois ou é o dois, né? A coisa difícil, é sofrida, né? O Natal é no dia de Ano Novo, o dia de Ano Novo é no Carnaval, enfim, etc e tal. E quando a pessoa, raramente isso acontece, né? Separa daquele relacionamento e vai viver junto, aí fala, ai, quando a gente era amante, era melhor, era mais gostoso, agora que a gente tá junto, tá oficial, não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque acabou o estresse. Né? Então tem várias questões que podem estar influenciando, né, esse relacionamento e a forma que a pessoa escolhe esse relacionamento. Outra coisa é a mídia, é a literatura. Então as pessoas querem, né, 9,5 semanas de amor, 50 tons de cinza, né? Querem a história de Romeu e Julieta, enfim, né, uma série de outros arquétipos que a gente vê por aí. E não entende que relacionamento é o tempo todo a gente ali modificando, aprendendo, saindo, as pessoas têm o seu ritmo, têm as suas coisas, e sentimento e relacionamento deveriam andar juntos, mas nem sempre um está andando junto com o outro, tá? Então é muito importante que você pergunte para o teu cliente, né? O que é dar certo para você, porque às vezes dar certo é só saber se a pessoa vai ligar, é só saber se a pessoa vai querer sair, é saber se a pessoa quer dar um passo a mais, que pode ser um namoro, um noivado, morar junto, se a pessoa tem intenção de casar, né? Às vezes a pessoa tem intenção só de ficar junto, mas não quer um casamento tradicional, né? Então o que é dar certo para a pessoa? E quando alguém chega, eles têm expectativa de que você vai responder que o dar certo é exatamente essa resposta. Presta atenção. E foram felizes para sempre. Não existe isso, gente. Tá? Esse foram felizes para sempre é uma ilusão, porque a gente pode ser feliz durante muito tempo, depois de um tempo, e pode até morrer sendo feliz, mas não é todo dia, porque a gente enfrenta os problemas da vida, a gente enfrenta as dificuldades, enfrenta os desafios. Tem dia que a gente não acorda bem simplesmente porque não dormiu bem, tem dia que a gente está irritado com a gente, está irritado com o outro, né? Então viver um feliz para sempre quer dizer que a partir daquele dia nunca mais houve nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nada que quebrasse o setor de harmonia, etc e tal. E isso não existe. Não existe. Senão a gente não teria como crescer, como evoluir, como amadurecer, né? Problemas a gente vai ter e a gente vai aprender o quê? A lidar com os problemas, né? A entender o comportamento, o temperamento, as necessidades, a programação familiar do outro, né? Para poder manter o relacionamento. Né? Porque quando elas perguntam, será que vai dar certo? O que está por detrás no inconsciente é, seremos felizes para sempre? Nunca mais teremos nenhum problema? O meu relacionamento está seguro dos rivais ou das rivais? E é uma ilusão muito grande. Então é sempre importante você perguntar para o teu cliente, né? O que é dar certo para você? O que você entende de relacionamento, né? E de repente a pessoa fala, não, é porque eu tenho muitos ciúmes. Então, indica ela um floral, pede para ela uma terapia, né? Para ela trabalhar, para poder gerenciar os ciúmes dela. Faz uma constelação para ver se esse ciúmes está relacionado com os padrões de família, né? Não, o meu problema é que eu gosto de ficar com as pessoas, mas preciso dos meus momentos de solidão. Como que ela vai informar, né, para o parceiro, para a parceira dela, que ela não está desprezando, desfazendo da pessoa, mas que ela precisa daqueles momentos de solidão. Nem todo final de semana vão estar juntos, porque tem para uns, né, o dar certo tem que pedir namoro. Pedir namoro quer dizer que a gente está namorando, você não pode olhar para o lado e você tem que ficar comigo o tempo todo. Tem gente que pensa que dar certo é isso. Cada um tem uma forma de ver o dar certo. Presta atenção, né? E aí, para ela, o dar certo é se falar todos os dias, de manhã e à noite, sair na quarta-feira, mas sábado e domingo, passar o sábado e domingo juntos.
Para outra pessoa, o dar certo é a gente só se falar de final de semana e se ver de final de semana. Para o outro dar certo é se ver todos os dias. Para o outro dar certo é daqui 3 semanas estar morando junto. Então cada um tem uma visão desse que vai dar certo. E cada um tem uma visão também do felizes para sempre. Então quando você traz, né, para o teu cliente essa informação, ele vai buscar ajuda, ele vai colocar um novo olhar na forma dele pensar. E pelo fato de ter tirado os véus da ilusão, ele vai lidar melhor com a realidade. Porque a maior parte das dificuldades de relacionamento é que as pessoas têm muito ilusão sobre si mesmo, sobre o que é relacionamento e sobre o outro, que projeta no outro aquilo que gostaria que o outro fosse. É como se escrevesse um script, montasse um cenário, ele tem que falar aquela coisa, eu falo essa, aí parece o pôr do sol, vamos sair de mão dada, o vento batendo no cabelo, etc e tal. E não é isso que rola, tá? Fez sentido o que eu falei para você? Então pergunte pro teu cliente, não tenha medo de perguntar pro teu cliente e tenta trazer clareza, né, para ele em relação a relacionamentos, que é um dos assuntos mais perguntados nos oráculos. Fez sentido para você? Você gostou? Clica aqui, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal e vai em algum lugar aqui ou na descrição, tem lá o grupo Rosa Holística ou o grupo Mentoria dos Oráculos e entra lá, porque a gente tem mentorias especializadas em oráculos, para você não ficar preso só a significado de carta e tiragem, né? Fica tão preocupado com isso que esquece do mais importante, que é a consulta, que é o fluir na consulta. Inclusive a gente está tendo agora o protocolo 100% significado das cartas do baralho cigano. Não é curso, não vai aprender a decorar. Eu uso o quê? Ferramentas da neurolinguística para você memorizar, sentir o significado, expandir, ampliar esse significado e ser bem específico na vida da pessoa, naquilo que ela está passando. Não é resposta genérica, não é resposta com 4 palavras-chave. É aquilo que vai alimentar o teu cliente, que vai fazer com que ele volte e que ele traga mais pessoas também. Gostou? Então vamos lá. Se inscreve, dá um like e entra no grupo Rosa Holística com Mentoria do Oráculos, que está aqui na descrição. E eu volto contando mais sobre assuntos dos oráculos. Até mais.